Olá, bom dia! Bom dia a todo mundo. Fiquei congelado, não sabia que tinha começado. Bom dia, como vão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Educação, sejam bem-vindos à nossa casa. Professor Adeildo aqui com vocês. Olá, Érica, Adriana, Alan, quem mais que está aí? Camila, bom dia para todo mundo. Olha só, saudade de vocês. Só é uma vez por semana, né? E a Érica já lança aqui um bonjour, ça va bien? Oui, merci, ça va très bien, et vous? Aí eu respondo. Olha só, a gente vai falar hoje sobre a escola pós-moderna conhecida como minimalismo, certo? E assim, para a terceira série, essas escolas são importantes da gente analisar, ver, perceber, conhecer, porque elas ajudam também muito na compreensão da questão estética contemporânea, né, do nosso dia a dia e aquelas que a gente vive. Vamos começar? Hoje são 4 de julho. A gente já está começando a sentir aquele gostinho de eu quero praia, quero férias, quero... Vamos lá, mas vamos nos conter, sejamos mínimos. Arte minimalista, formas simples. Obrigado, Érica. Poucas informações e a ausência de uma narrativa são as principais características do movimento minimalista. Aí o movimento é um movimento. Formas simples. É assim. 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 Não é assim. Enfeitado demais. Não tem. Sabe o barroco? É o contrário disso, tá? Porque não é para poluir visualmente. É simples. Poucas informações. Sabe aquela história do isso? Pronto. Poucas informações. Precisa coisa demais. Certo? Tem gente que exagera na flor, aí faz muita informação. Enfim, rosa é sempre, né, bombástica. Pouca informação. Eu estou sendo aqui bastante direto nessas coisas aqui das características. A ausência de uma narrativa. Não precisa contar história nenhuma na produção, tá? Tem aqui, geografia está dando buenos dias. Buenos dias, prof. Acabo de chegar. Gente, assim, a intérprete de Libra fica doidinha. Eu falo aqui, ela... Meu Deus do céu. Buenos dias. Sejam todos bem-vindos a nossa classe de arte. Ok. Geografia, vamos lá. Não tem que contar história, ausência de narrativa. Você pega um quadro, a Mona Lisa, está contando a história, está mostrando a moça, a Lisa Gherardini, filha não, errei. Esposa do comerciante fiorentino Francesco dal Giocondo, que ganhou de presente dele a oportunidade de ser retratada pelo Leonardo da Vinci. Vitória de Samotrácia, uma escultura em madeira sem braço, sem cabeça, só com as asas, que era uma peça que ficava nas naus gregas, está ali, conta uma história de navegação e tá. É figurativa, né? A independência, o grito da independência ou Independência ou Morte, do Pedro Américo, um quadro de 3 metros e pouco de largura por quase 2 de altura, e que conta o quê? A história lá, né, retrata idealisticamente o momento do grito da independência, em que o Pedro I levanta a espada, né, e diz aquela famosa frase: laços fora, soldado, os exércitos de Portugal querem nos escravizar, bababá. E aí ele diz independência ou morte. Conta uma história. O minimalismo não quer contar história alguma. Ok? Essas 3 são as principais características do movimento minimalista. Continuamos aqui. Essa arte é um movimento artístico que valoriza formas geométricas, a simplicidade e a quantidade mínima de objetos. Você já se arrumou para uma festa? Claro que já. Como é que você faz isso? Você vai atrás do seu estilo, daquilo que está na moda, do que é mais usado.
Você vai pesquisar o tipo de maquiagem, se for o caso, né? E a vestimenta para a ocasião. Agora, se você se empolga demais com o estilo e começa a querer colocar muitas referências desse estilo para ser reconhecido com bastante força, como adepto desse estilo, você começa a carregar a sua imagem de muita informação, certo? Muita quantidade de coisa. Eu posso falar desde os homens da corte francesa do século XVII até os rappers ostentação do dia de hoje. Tem muita informação, muita coisa. E o minimalismo vai ao contrário disso aí. Quantidade mínima de objetos. A gente lembra muito a arte japonesa. Vamos ver aí. As formas, as cores e as superfícies vão buscar remeter ao aqui e ao agora. Por isso que não tem narrativa, porque não vai prender. Aliás, vai prender o espectador ao momento presente. Vai negar a construção metafórica e figurativa da coisa. O que é uma construção metafórica, professor? Você olha para uma imagem e você começa a pensar sobre ela, né, a imaginar um histórico, uma função, uma determinação, etc., criando metáforas. E a figuração ajuda muito nisso. Às vezes eu estou vendo filmes que são da produtora DreamWorks Entertainment, que é Trabalhos de Sonho e Entretenimento, e o logo deles, né, a logomarca, é uma lua crescente. Crescente, é? Com um garotinho sentado em cima com uma vara de pescar. É a DreamWorks, que era do Steven Spielberg, que foi vendida. Quem foi que comprou a DreamWorks? Não lembro. E aí, só olhando a logomarca, eu já começo a viajar naquela coisa da lua, do menino pescando. Logo, eu sou muito TDAH em cima. Aí aquilo me cria muita coisa metafórica. O figurativismo faz isso com a gente. Então, no minimalismo é menos, é muito pouco. Os artistas vão estar distantes das suas próprias obras. Como assim? Bom, uma obra de um artista ela é representativa dele mesmo. Eu queria acompanhar o tempo, que ainda está parado, 57. Né? Um artista que conta a sua história, é porque o relógio está parado, que conta a sua história, que passa o seu processo inspirativo, ele se vê na história, ele se vê naquela narrativa. Certo? Agora tá ok, obrigado. Ele se vê naquela narrativa, ele se mostra. É a visão dele, a maneira, principalmente os expressionistas. É o jeito deles verem o mundo, é a maneira com que eles encaram a realidade e querem transmitir para as pessoas. E ali vai junto eles mesmos, a própria imagem deles. No minimalismo, eles não estão nem aí em se mostrar. Então, cada obra vai ser distante deles, da sua própria visão de mundo. E isso é interessante porque se você coloca, se você é interpretado, se você é visto, caracterizado, você está criando metafórica e figurativa. Metafórica e figurativamente. E eles fugiam disso, certo? Ok. Eu tenho um quadro na minha casa que eu pintei, que é minimalista. Ele é assim, a tela, eu pintei só de vermelho. Aliás, tem dois. Tem um que eu pintei só de laranja e outro que eu pintei com vermelho e deixei uma parte branca. Aí ele tem assim, a tinta vermelha vem, a tinta vermelha vem, faz umas ondas, aí tem um lado assim que faz uma onda menorzinha e segue. Daqui para baixo é vermelho, o vermelho dessa mesma tonalidade aqui. Eu só estou falando disso aqui porque eu lembrei dele agora. Se tivesse lembrado quando estava fazendo a aula, eu tinha botado uma figura, uma foto. Mas vamos lá. Eu tenho obras minimalistas. Tá tudo lá em casa, sem vender, não vendi um ainda. É assim, desse jeito. Vermelho e branco, e uma ondazinha. Pronto, só essa onda aí já cria uma metáfora danada.
Porque ela é figurativa, ela é uma onda. Pelo menos para quem é assim como eu, meio abilolado das ideias, vai imaginar viagens fantásticas nessa onda. Tem outra que eu pintei só de laranja. É um quadro laranja. A minha filha ficou perguntando, e que você vai desenhar o quê? Nada, é só a cor, laranja. Ah, não gosto de laranja, pois já exerceu alguma coisa sobre você. Aí tá lá pendurado no hall da sala. Isso é mínimo? É mínimo. Cria uma questão metafórica figurativa, cria, mas é mínimo. Está dentro dessas características. Professor, o senhor é pintor minimalista? Não. Seu professor, bora lá. Contexto histórico do minimalismo. Mas se quiser comprar meu quadro, depois a gente vê. A arte minimalista tem origem lá na década de 50, certo? E 60. Contemporâneo ao expressionismo abstrato, surge nos Estados Unidos como uma negação à arte ilusionista e metafórica. Isso aqui a gente já entendeu. Certo? Bom dia, Tereza Monteiro. Temporalmente ligado ao pós-guerra. E é interessante, né, gente? Depois da guerra mudou tanta coisa. Aí eu acho que deveria ter parado por aí, né? Teve a Guerra Mundial. Aí mudou um bocado de coisa. Pronto, não precisava de outra. Mas aí veio a segunda e outras pequenininhas até hoje, tendo aí, pequenininhas. Ó. Bom, isso evidencia a valorização dos modos industriais de produção. Então ele vai dar valor a isso aqui, ao modo industrial de produção. Estava assim no início da ascensão. O modo de produção industrial se estabelece lá no final do século XVIII para o início do XIX, com a descaroçadeira de algodão. Muita gente fala da máquina a vapor. Ah, foram as máquinas a vapor que começaram essa coisa toda da indústria. Foi a máquina de descaroçar algodão, porque tornou a produção mais rápida, criou um monte de tecido excedente, precisava ser vendido por causa da velocidade da produção. E para ser vendido, as pessoas tiveram que ser convencidas que precisavam ter mais do que aquela roupa necessária. E aí começa a história do consumismo. E chegou no que a gente tem hoje. Essa cultura que a gente tem, né? Quero uma coisa, vou comprar. Não sei mais fazer nada. A gente compra feito. Uma vez eu vi no supermercado uma laranja descascada, separada os gomos, organizado numa bandejinha, passado plástico filme. O quadro de milhões, né, Érica? Gente, laranja, não sabe mais descascar a laranja, a pessoa compra a tangerina, que é mais fácil. Mas até banana eu já vi recortadinha no supermercado, descascada e recortada. A pessoa chega ao ponto dessa de, gente, banana. Mas é isso, a nossa sociedade é feita disso. A gente vê como uma vantagem não descascar a banana. Então a gente desaprendeu a fazer muita coisa. Nós somos, segundo o filósofo Edgar Morin, nós estamos caminhando para uma evolução chamada de Homo sapiens sapiens demens. É aquele que conhece, sabe, mas não sabe fazer. Sapiens demens. D-E-M-A-N-S. Não. Te virei. Demens. Como é? Todo. Entendeu? De demente. Que não sabe, conhece, mas não sabe fazer. Então, nossa sociedade é muito envolvida com essa vivência diferenciada do início do século XIX. E a gente agora também não sabe mais nem ir, porque a gente chama o delivery. Eu não sabia fazer pizza, ia na pizzaria. Agora não sabe mais nem ir pegar a pizza. Chama a pizza e chega em casa. Tá? É isso. Em oposição ao caos da visualidade e das informações, as obras dos artistas vão utilizar as formas para que o espectador esteja presente no aqui e no agora. Isso é bem a vida cotidiana, né, contemporânea. Presente no aqui e no agora. Você está na sua casa, vendo a sua plataforma de streaming, vendo a aula, né, na internet, e chamando a sua pizza pelo delivery,
e pronto, você está ali no seu momento, não tem coisa passada ou futura, tudo é agora, presente, certo? Essa é a característica da sociedade industrial. E eles vão valorizar, não é uma crítica não, eles vão valorizar, né, a maneira industrial de ser. Quais são as características? Professor, esses seus slides sem graça, calma, é só informação primeiro, depois a gente vem com as imagens. Características. As características estéticas da arte minimalista são resultantes do contexto de industrialização e modernização da vida cotidiana, do dia a dia, que está cada vez, né, mais mudado por causa dessas tecnologias, das diferentes maneiras de lidar com o trabalho, as relações interpessoais, de comércio. Essa coisa de delivery é uma mudança importante nessa questão do comércio, da lida. A gente ia, quando era criança, minha mãe dizia assim, vai ali no seu... O Afonso era um quitandeiro que tinha lá perto de casa. Vai ali no Afonso e traz uma quarta de café. Uma vez eu fui falar quarta de café para minha filha, ela ficou, já vê isso? Professor, o que é isso? Desculpa a expressão. Não, não é que ela me chame de professor. Pai, o que é isso? Menino, uma quarta, é 250 gramas. A gente estava fazendo um exercício de escola. Aí eu fui falar para ela que a gente comprava isso assim, nas quitandas. 2 colheres de óleo. Eu sou de quê? Do início do século XIX? Não, era assim. E no interior, hoje em dia, ainda tem alguns lugares que vendem assim. Colheres de manteiga. Você já ouviu falar em papel manteiga? Ele é chamado assim porque a manteiga era vendida nele. Tinha o papel de embrulho e tinha o papel próprio para embrulhar a manteiga. Você comprava 2 colheres de manteiga, 3, no papel específico, levava para casa para tomar café e pronto. Mas porque o poder de compra era muito pouco. Hoje você não vê mais assim fracionado. Você vai lá e tem a manteiga menor, que tem a latinha de 250 miligramas, né? Isso. Aí tem a de 1 quilo, enfim. Tem até para lanchonete 3 quilos de manteiga. E é isso, essa transformação, essa maneira com que a indústria faz a gente mudar a nossa vida, é colocada aqui pela arte minimalista. Os materiais são industriais e os artistas dependem da indústria para produzir. Os materiais são industriais. Se são industriais, eles vão depender da indústria para produzir suas peças. E eles também muitas vezes não, eles vão usar sempre tem pergunta ali, vou já ler. A técnica industrial para poder realizar as peças. Aí a Erika coloca 2 colheres de óleo? Eu ia na quitanda comprar 2 colheres de óleo. O quitandeiro tinha uma medidinha, a gente levava um copo. Aí ele tinha, não era colher da gente, colher de sopa não, era uma medida lá que ele chamava de colher. Eu acho que dava mais ou menos assim, meio copo de óleo. Copo americano, aquele que não é americano, que é brasileiro, que foi inventado aqui. E era o que tinha. Era para usar naquele momento ali, naquele dia. Muitas vezes a gente tinha só o trocadinho para comprar. Vida triste. É isso. Café se vendia açúcar, se vendia tudo assim. Rasgava-se o papel de embrulho, colocava em cima da balança, vinha aquela concha no saco de 60 quilos, puxava só o tantinho, media, aí tinha uma técnica de dobrar o papel. Ele juntava as pontas, aí ia dedilhando assim, não soltava, era impressionante. Porque não tinha essas saco de papel, sacola de plástico, isso não tinha ainda. Tá? Garrafa PET foi aparecer no início dos anos 90, aqui no Brasil. Eu não vou ficar aqui contando história, mas vamos lá. Então, esse interesse pela geometria também vai estar no seu potencial estético, do potencial estético do minimalismo. Outras características aqui nós vamos ter formas geométricas simples, aquelas básicas. Triângulo, retângulo, quadrado, tudo torto aqui. Círculo, trapézio, por aí vai. Porque se você pegar uma forma geométrica muito complicada, né, aí já não é mais minimalista. Se você começar a inventar coisa. Estrela, forma geométrica estrelada. Aí aqui já é muita informação. Já cria figuratividade, já cria, né, uma metáfora. Não pode ser tanto assim. Negação à narrativa ou à metáfora. Isso já ficou entendido, né? Eles não vão nem
criar metáfora nem narrativa de coisa alguma, certo? E isso vai espelhar, ou seja, isso vai refletir no título das obras, que muitas vezes não vai ter título. Vocês vão ver muitas obras minimalistas assim, sem título, fulano de tal, que é o artista, certo? Ou o título vai dizer o óbvio. O título da obra vai dizer o que a obra é, sem criar muito, né, informação sobre. Na influência da subjetividade na apreciação da obra, certo? Negação dessa metáfora na influência da subjetividade da apreciação da obra. Então, a obra é o mais objetivo possível. Obras entre a fronteira da pintura e da escultura, não vai ficar ali em meio termo. Apenas as informações essenciais são mantidas, nada de ficar falando coisa que não tem nada a ver. Uso de materiais de manuseio industrial, obras seriadas, cor, forma e superfície trabalhadas em unidade. Vai ser basicamente isso aí. Quando ele diz formas seriadas, você vai ver muito professor desenhando com a borracha, você vai ver muito isso, obra seriada. Ele pega uma obra e repete. Uma obra não, uma figura, né? E repete. Até o ponto de ficar inteligível, sem criar uma história, né? Sem ser figurativo. Ok? O efeito estético das obras minimalistas visa encurtar as distâncias entre corpo, mente e objeto, se abstendo da construção de uma narrativa fictícia durante a leitura da obra. Apenas o essencial é mantido na ordenação da obra. Muitas vezes a gente se vê na frente de pinturas, esculturas, surrealistas, por exemplo, ou expressionistas. Aí a gente fica lá com a mão no queixo, olhando, eu acho que isso aí é tal coisa. Olha como essa figura está assim, parece, gente, parece assim, aí começa a construir toda, né? Ou você simplesmente olha e diz, nossa, que feio. Mas já, em sendo feio, já criou em você uma expectativa metafórica, figurativa. Ok? E isso distancia quem está observando da obra em si. Porque leva tempo para a pessoa digerir aquilo ali, a informação, analisar, fruir, perceber, até ela entender por si só. Acho que eu entendi, acho que agora é isso aqui. Mas estou agoniado com esse negócio, ou estou feliz. Sabe, é um tempo maior. E aqui ele diz que quer o quê? Encurtar essas distâncias entre corpo, mente e objeto. Você olhou, bateu o olho e entendeu, acabou-se. Eu acho que é até mais rápido você dar uma volta numa exposição minimalista do que numa exposição figurativista, expressionista. Porque você vai ficar na frente do quadro, da peça, fruindo, entendendo mais tempo do que você ficar na frente de um quadro pintado de laranja, por exemplo. Olhou o quadro, nossa, laranja, beleza. Gosto de laranja. Ou simplesmente você diz, não gosto de laranja. Certo? Ou você diz assim, oxi, entendi, foi nada. E sai. E passa para outra peça. Não há uma instigação. Você não fica instigado. Existe a palavra instigação? Não sei. A pessoa fica instigada. Provocada. Não tem provocação. Tá? E isso encurta. E encurta também, acredito, que o tempo de observação da obra. Aí ele vai se abster da construção de uma narrativa fictícia, que eu já falei, né, durante a leitura da obra. Apenas o essencial é mantido na ordenação da obra. Que nem o meu quadro pintado de laranja. Que é pequenininho, ele tem 20 centímetros por 30. Pintado de laranja. O outro, na mesma medida, tem uma onda vermelha. Tem um outro, na mesma medida, que tem um fundo preto e uma figura oval amarela e laranja e branca. É uma série, são 3 quadros. O Museu de Arte Moderna de Nova York ainda não conhece esses quadros. Vou ligar para eles.
O pop art tem a ver com o minimalismo? Será? Bom, o pop art, vocês já viram, né? É aquela arte, e a arte minimalista são movimentos que aconteceram em tempos parecidos. Contudo, mesmo com a valorização das formas e das cores, eles são diferentes, são distintos. A pop art insere uma grande quantidade de informações, signos e elementos do cotidiano e da cultura de massa na criação do objeto artístico. Aí isso aí tira da pop art essa situação minimalista, certo? Bom dia, Rebeca Moraes, tudo bem? Rebeca de Pajeú do Piauí, né? Um abraço pessoal de lá. Então, enquanto o pop art tinha essas características já, né, de muita informação, muita significação, relação com o cotidiano, com a cultura de massa, mesmo ele negando a separação entre vida e arte, a criação dele vai ser carregada de elementos referenciados pelos observadores. Já o minimalismo se afasta da poluição visual intencionada pelo pop art. O pop art queria essa poluição visual. O minimalismo tira essa poluição visual, certo? Quer dizer que é ruim ter poluição visual? É melhor, é mais bonito não ter? Não é isso que está sendo discutido aqui. Em termos estéticos, ser minimalista e não ser minimalista são preferências. É um processo de identificação. Há pessoas que ficam mais tranquilas com menos informação. Você chega para a pessoa e diz assim, fulano de tal, sabe ele? Sei, morreu. Tá, pô, que pena. Pronto. A pessoa não vai além disso. Eu sou meio assim, eu não sou de ficar perguntando. Morreu de quê? Como foi? Onde foi? Vai enterrar... A pessoa nem vai para o velório. Vai enterrar que horas? Meu Deus, era casado? Deixou quantos filhos? Tal. Conta aí, fica ali. Não é um defeito, é uma característica. A pessoa está ali, ela é daquele jeito, ela precisa daquelas informações. Do mesmo jeito, nós somos com a nossa estética pessoal, no pentear o cabelo, no ajeitar, no maquiar, no vestir. Tem gente, as pessoas que se maqueiam, tem delas que preferem maquiagens minimalistas e tem delas que preferem maquiagens mais suntuosas. Para o dia a dia, né? E há quem não use maquiagem, ok? Só faz a skincare, né, de manhã. Limpa o rosto. Passa. Não? Jesus. E a questão da roupa também. A gente tem pessoas que são mais contidas, né, na sua expressividade pessoal de moda, roupas mais como é que eu vou dizer? Mais relacionados ao seu modo de vida, porque na praticidade do dia a dia a gente precisa ser prático. Mesmo assim, tem pessoas que não... A Érica perguntando, como é a maquiagem minimalista? Bom, eu acredito que seja aquela que tem essas mesmas características aqui, de pouca informação, certo? Pouco carrego, não é muito carregada na cor, certo? No desenho, porque a gente tem que desenhar o olho, desenhar a boca. Tem um monte de tutorial na internet que ensina a maquiar simples e ensina a maquiar para o carnaval, para uma fantasia, para uma apresentação. Então, é daí, do mais simples ao mais expressivo. Então, a minimalista seria isso. Mais simples. Que destaque a sua beleza natural. Tá vendo? Eu vejo, eu sei, eu conheço. Então, na maneira de vestir do mesmo jeito. Quando você quer contar uma história de quem você é, tipo, eu tenho essa característica, eu acredito em tais coisas, então visualmente eu vou colocar isso na minha roupa. Isso acontece muito com adolescente, certo? Aí criam as tribos, né, que eles vão chamar, criam os nichos. Não sei se ainda existe, mas tem os góticos, tem os punks, tem os emos, uns que eu ainda me lembro, né? Tem o pessoal mais grunge e por aí. E tem o tradicional, né? Tem o filhinho de papai, tem a Barbie, tem o pessoal do hip hop. Cada um deles tem o pessoal da linguagem mais
primitivista, indígena, afro. Bom dia, Alan Weverton. Então, esse pessoal, muitas vezes, sente necessidade de ser visto na sua característica e aí se enche de referência. Calça, camisa por cima de camisa, colorido, cordão, acessório, chapéu, cabelo, taca, informação. E se destaca. E é visto de longe. E está feliz com isso. E há quem prefira estar ali no anonimato, mas só no pretinho básico, né? Sem muita maquiagem, cabelo amarrado, escondido do povo. E está feliz, certo? Então, essas referências são humanas, são nossas. Então, essa poluição visual não era quista pelo minimalismo. As informações são selecionadas com cuidado e apreço estético, a produção artística está descolada do mundo e as formas são responsáveis pela produção. Quando ela diz descolada do mundo, é porque ela não tem nenhuma referência explícita, aliás, nenhuma referência cultural, digamos assim, que coloque ela num nicho, certo? As formas são responsáveis pela produção de um efeito de afastamento do caos cotidiano, longe de representatividades caóticas cotidianas. Vamos começar a entender com as formas aqui, que ainda não é agora. Peraí. Principais artistas e obras. Mesmo que denominados posteriormente, os artistas minimalistas se fizeram presentes em diversos países, diferentes países. A efervescência do minimalismo se deu nos Estados Unidos, assim, os nomes mais expoentes são norte-americanos. O estilo também tem seus representantes brasileiros. Vamos conhecer alguns. Artista estadunidense que é considerado o nome mais relevante da arte minimalista. A gente está falando desse moço bem aqui, que era para ter o nome dele bem aqui. Peraí, deixa eu botar direito, senão vou ensinar o povo errado. Não pode. Donald Judd. Donald Judd. Pronto. É um artista estadunidense considerado o nome mais relevante da arte minimalista. O mais importante, o que se sobressai mais. Interessado pela escultura, procura superar o aspecto ilusório e narrativo das obras pictóricas. Suas obras prezam pelo aqui e o agora. Vejamos as principais. Um tempinho para vocês fruírem essa ideia. O nome dessa obra é sem título, ou seja, ela não tem título. Feita em 1991. É basicamente um balcão, né, um balcão com peças seriadas coloridas. De metal, isso. Pintado. Gente, se você olha para uma peça dessa e começa a ter referenciais figurativos metafóricos, tá? Você precisa de ajuda, de tratamento, porque não é para ter. Aí basicamente a gente vai ter o quê? Cores e formas, tá? Desculpa, Alan, eu não te respondi. A aula é de arte, viu? Ah, mas a Erika já respondeu. Certo? Pronto, gente, não tem muito o que falar, não. Cores, formas e acabou-se. Não dá para dizer também que não há criatividade, certo? Ah, quer dizer que se eu fizesse qualquer coisa assim, calma, não é assim. Muitas vezes a gente tem, né, a gente se dá aí, se vê com essa dúvida, as pessoas falando, e se eu fizer, eu sou um artista grande, genial, eu vou... Não, porque você não fez primeiro. E quando faz, cadê a tua obra? Precisa mostrar. Certo? Quando você diz, eu também posso fazer. Aleluia, graças a Deus. Que bom que você consegue fazer também. Você já pode, né, entrar no hall das pessoas, artistas de arte minimalista. Tá bom? Mas assim, eu estou falando isso, a gente brinca assim, porque a gente esquece da história do artista, do histórico do artista. Ele não chegou do nada e fez isso. O Donald Judd tem
um histórico de desenvolvimento artístico, passou por várias áreas, aí ele vem experimentar e expressar-se no minimalismo. Tá certo? É uma orientação artística. Ok? O que não tira da gente também a possibilidade da gente estar envolvido nisso também. Bom dia, Yasmin Soares Bernardi. Unidade Escolar Cipriano Vieira, de Sá, de Pajeú, do Piauí. Bom dia para todo mundo de lá. Esse é do Donald Judd. Aqui outra dele, também sem título, de 1969. Lembra lá no início que eu falei de formas geométricas seriadas? Pois é, uma depois da outra. E o mais legal aqui, deixa eu... Aqui a gente tem o quê? São várias peças, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 peças nesse formato aqui. É um bloco, né? Muito provavelmente de metal, onde uma das partes... Vou botar ali a parte de... Tem um fundo, né? Beleza. E essa parte aqui, né, desse lado, está fixada na parede. E tem uma película, tem uma pintar de amarelo, uma partezinha em cima assim que é de vidro amarelo, né? De vidro amarelo. Pronto. Aí o que que acontece? O direcionamento da luz vinda tanto dessa direção quanto dessa outra vai provocar essas sombras aqui na lateral. Passando pelo vidro, a sombra também vai ser amarelada, alaranjada. Isso faz parte da obra, da forma da obra. Não é só a escultura em si, mas a sombra e a luz criada. Aí a Érica pergunta, esse tipo de arte tem um significado? Gente, é exatamente isso. O único significado é o que ela está representando aí. É esse módulo de placas, né, de estrutura seriada colorida. Pronto. Porque se for significar alguma coisa, cria metaforicidade, cria narrativa, e não é para ser assim. Tipo, isso significa tal coisa. Não, não é. É só isso que você está vendo mesmo. Tudo aquilo que a gente explicou já sobre diminuir a distância de quem observa para o objeto, certo? Para você ficar preocupado se tem um significado. Bem, o que isso está querendo dizer? Nada, é só isso aí mesmo. Por isso chama minimalismo, certo? Então é assim, eu achava que toda obra artística precisava ter... Não necessariamente. Não precisa ter um significado não, tá? Eu acho que a gente se vê mais surpreso pela possibilidade, porque assim... Eita, eu mudei aqui. Porque muitas vezes quando a gente fala de arte e de projeto artístico e de produção artística, a gente coloca o artista como um ser superior, abençoado por Deus, totalmente diferente. Não, é uma pessoa. Ela tem uma visão diferenciada das questões estéticas e da produção, e ela produz. Mas você também é uma pessoa que pode fazer isso. Aí quando a gente vê obras assim, simples, que não precisa ter significado, a gente fica meio chocado. Mas não tinha que ser super mega. Não, é outro braço de expressividade artística. Tem pintura... Pronto. Deixa eu ver aqui. Arte Povera. Eu acho que você teve essa aula aqui já. O quadro de couro cortado só. Não há necessidade de ser mais do que isso. Do jeito que o rapto das... Eu lembro da obra e esqueço o nome. O rapto das Sabinas, acho que é esse. Pintura toda alegórica, cheio de referências figurativas, tem essa característica, essa aqui é a característica dela, essa daqui é a dela e acabou-se.
ok? Ah, então não é obrigado ter significado. Não, não é obrigado. Certo? Bom dia, Pedis Rico. O nome é esse, né? Pedis Rico. Tá escrito lá. Bom dia, Laura. Ok? Esse é sem título do Donald Judd. Agora vamos ver aqui um artista canadense que tem nas suas produções grande influência do expressionismo abstrato. Suas obras destacam a presença da interioridade e do silêncio. Interioridade e silêncio. Quem é? Essa moça aqui. Vamos já ver o nome dela, porque está lá na outra obra. Essa obra chama Drops, 1961. Aqui, essa artista, deixa eu ver o nome dela aqui logo, é a Agnes Martin. Tá? A Agnes Martin, ela já fica ali no limite da questão figurativa, porque ela traz um certo desenho para cá. O que é drop em inglês? Drop é gota. É uma coisa pequena, uma gotinha de nada. Tá? Ah, professor, tem uns bombonzinhos chamados de drops. É, porque é só aquela gotinha de caramelo. Tá? Só que essa gota dela aqui, o que é? Um quadro com várias linhas paralelas na horizontal, algumas linhas na vertical, acompanhadas de uma pequena circunferência no ponto. Seriadas, ladeadas uma à outra, lembrando algo de uma gota, de várias gotas, por isso ela chama drops. Pronto. Ela pintou isso minimamente, com o mínimo de significado. O único significado que tem aí é a palavra drops. Gotas. Né? E pronto. E é direcional. É isso que significa. Não cria metáfora, não cria história, não cria narrativa, não cria nada. É mínimo. Minimalista. E o minimalismo é uma saída bem bacana também para quando a gente está assim... Sabe quando você está montando sua casa? Aí você começa com o quê? Com a geladeira, o fogão e o botijão de gás. É o essencial. Tá? Aí chama a visita, você tem uma cadeirinha e uma mesa. Nossa, você está tão simples sua casa. Não, é porque o meu estilo é minimalista. Pronto, né? Vamos para um quadrinho na feira, põe na parede. Acabou-se. Aí você começa a dizer, aqui vou espalhar umas cortinas, porque eu quero colocar aqui o meu lado hippie e tal. Pronto, então, é uma ótima desculpa essa coisa do minimalismo, né? Para você explicar a falta de móvel na tua casa. Eu fiz isso por anos. Bora lá. A Agnes Martins também traz essa aqui, chamado de Stars. Olha o que ela faz. Ela dá um nome para a obra. Stars, estrelas. Aí ela faz o quê? Uma pintura azul quadriculada com vários pinguinhos azuis mais claros dentro dos quadrinhos. O céu, na nossa concepção romântica, é azul. E a noite, né, aquele pretume que muitas vezes é pintado, representado com azul escuro. Aí os pontinhos claros lá em cima, as estrelas. Ela faz isso aqui de maneira geométrica, sequenciada, e chama de estrelas. Pronto, você não cria mais narrativa sobre isso. É o mínimo possível. Para arte minimalista, tem muita coisa aqui. Bom dia, Deni Andrade. Ok. Ela está aqui, né? Certo? Eu dou um bom dia para todo mundo que aparece aí. Agnes Martins. Vamos ver outros? De origem norte-americana, o artista foi considerado um dos principais nomes do minimalismo. Suas obras valorizam o volume e a superfície dos objetos. Suas obras derivam principalmente das formas do cubo. Veja as mais conhecidas, né? Vamos ver. Aí aqui é aquela história que eu falei para vocês. Isso aqui é do Sol Lewitt. O Sol Levitt, o pessoal fala assim também. Essa obra de 64 chama Escultura Aberta Preta. Certo? Colocação da Érica ali. Se esse tipo de arte é tão simples e fácil de ser feito, por que só algumas pessoas se destacam como artista minimalista?
Ótima pergunta. Porque muitos nomes do minimalismo já são de artistas tradicionais de outras linhas, na Europa e nos Estados Unidos, e que começaram esse movimento num espaço temporal específico, que foi as décadas de 50 e 60, onde esse tipo de coisa não era valorizada como arte. Eles vieram com a linguagem específica. E assim, o movimento minimalista não foi exclusividade de um grupo só, né? Outros grupos que tratavam de outras situações também tinham uma linguagem minimalista, poderiam ter ou não, certo? Mas essa questão, essa característica minimalista pura é desse movimento exclusivo aí. Com o passar do tempo e com a mostra dessas peças, dessa ideia, certo? É que as pessoas param para pensar assim, é verdade, existe. E eu também posso fazer. Só que elas não caem dentro desse hall, dessa lista de destaque, porque eles já fizeram antes. É meio isso. É mais complicado do que isso, mas basicamente é isso aí, certo? Bom, essa estrutura que está aí, o que, que é? É uma escultura. Ela está aberta, porque ela tem os espaços, né, de abertura, e ela é preta. Aí o Sol Levite vai fazer o quê? Vai dizer o que mais? Nada. Escultura aberta, preta. E é assim que tem que ser. E outra, se você fizer uma... Pronto, a Érica colocou aqui, né, perguntou. Aí eu falo para vocês. Se você fizer uma obra de arte para chamar de minimalista, você tem que seguir os parâmetros. Ah, pintei um passarinho de uma cor só. Ele é minimalista? Ele tem características minimalistas, mas ele é figurativo. Ele vai criar uma leitura metafórica, ele vai criar uma leitura figurativa. Então, ele não está dentro especificamente dessa escola totalmente minimalista. Vocês entenderam? Tá? Não é tão simples assim. Obrigado, colega. O Pablo Picasso, por exemplo, ele tem muitas obras referenciadas com o mínimo necessário, só que ele está preocupado com outra coisa, não é com essa questão do mínimo necessário. Aí envolve um sem número de outras situações estéticas que vai caracterizar a obra dele como cubista. Ok? São parâmetros, características e meandros que a gente tem que saber filtrar. Certo? O Sol Levitt fez isso aqui também. Wall drawing, ou parede desenhando, de 2004. Foi o que ele fez. Ele poderia, como ele escolheu fazer cores laterais umas às outras, com linhas paralelas, ele poderia cair na mesmice do arco-íris, que é pintado há milênios, desde que a tinta colorida apareceu. Ok? Só que isso não é um arco-íris. Você olha e diz, não é um arco-íris porque tem outras cores. Tem cinza. O arco-íris não tem cinza. E a colocação das cores, o verde e o amarelo, eles estão ladeados e o verde é repetido. Então o Sol Levitt consegue fazer um formato que seria um arco-íris sem ser um arco-íris. E como não é um arco-íris, ele não cria narrativa e metáfora. Se fosse o arco-íris ipsiliteri, ou seja, imperialzinho, como diz minha avó, aí já criaria uma metáfora, e já ia contar uma história, porque você ia olhar para o arco-íris e ia falar, dia de chuva, depois da chuva, o arco-íris, o céu, né, as representações, né, de diversidade, se discutiu muito o mês passado sobre isso. Mas ele não fez. O que ele está discutindo aqui é forma e cor. E outra coisa que eu lembrei agora de falar para vocês repararam nas peças? Eu vou voltar um bocado aqui agora. Pronto. Olha essa peça, só tem ela no salão. Na parede não tem nada nas paredes. Aqui, ela na parede, acabou-se. Aí, para ter outra, é um espaço distante. Aqui no quadro, é um quadro diferente, mas eles vão guardar espaço maior entre quadro e outro. Essa peça vai ficar isolada num local onde ela ocupe um local mais limpo possível e mais
livre de interferência visual possível para que só ela se destaque. Aqui a parede está exclusiva para essa obra, não tem nada encostado e nem no piso aqui. Por quê? Porque na exposição de obras minimalistas, o espaço também tem que ser minimalista. Então, em lugares que respeitam essas características, que levam a sério, o espaço é imenso. Quanto mais obra tem para uma exposição minimalista, maior é o espaço. Porque elas precisam se destacar em espaços limpos, para não ter interferência de uma obra com a outra. Porque senão faz o quê? Cria narrativa, cria confusão visual, cria poluição visual, fica parecendo a cidade de Teresina na década de 80, em época de eleição. Quem nunca viu, dá uma olhada na internet, os candidatos botavam foto deles até nos cachorros que passavam na rua. Poste, parede de loja, era impressionante. Ainda bem que a gente criou juízo. Né? Tem as leis aí de eleição que a gente não pode estar sujando tudo. Poluição visual. Vamos ver aqui a obra da Ana Maria Tavares, de 1958. A artista mineira e professora universitária transitou pela investigação da instalação e da escultura. Seu trabalho com as formas é característico do minimalismo. Aqui já são obras com características minimalísticas, porque os brasileiros, é difícil para a gente ser mínimo. A gente fala se tocando, né? Fulano e tal. Muitas vezes, a minha família, eu sou mais quietinho, mas o pessoal fala gritando. Família a tia das minhas filhas, família da minha ex-esposa, fala gritando. A gente é muito explosivo. Então fica complicado a gente ser minimalista. Mas mesmo assim tem, ó. Guarda-corpo da Ana Maria Tavares, de 66, é uma cadeira. Cadeira pregada na parede com duas coisas, né? Vou chamar de negócio, pinguim de ferro, colado na parede. A cadeira ela tem o desenho mínimo que precisava ser para ser identificado como cadeira. Pronto, não precisa mais nada. Guarda-corpo, acho que a pessoa senta aí, né, fica guardada. Serpentina também dela. Aí é uma vara de ferro que vem, aí ela enrola um pouco e segue, a outra lateral faz um movimento parecido e segue. Só isso. Guarda-corpo. Aliás, guarda-corpo não era o outro, Serpentina, da Ana Maria Tavares. O Carlos Fajardo, nascido em 41, é de origem paulista, inicia seu trabalho na pintura e no desenho. Com o passar dos anos, ele passa a investigar escultura e instalação. Vamos observar aqui agora uma das obras do seu repertório. O que tem aqui? Placas amarelas seccionadas, né, seriadas, e o espaço entre elas uma luz colorida. A Érica colocou que a arte da Ana Maria parece uma arte dadaísta. Lembra, porque é um objeto, não é? Um objeto do dia a dia, um objeto... Esqueci o nome, meu Deus do céu. Onde é que eu vou com essa minha memória? Do cotidiano, não, industrial, certo? Um objeto industrial que lembra os ready-mades, muito bem colocado, Érica. Esse aqui é só placas e luz colorida, do Carlos Fajardo. Uma estrutura onde a luz, o brilho, a luminosidade e o reflexo da luz também faz parte. Ok? Vai ter outras... Quem vai também usar luz assim é o Abraham Palatnik. Abraham Palatnik. Abraham Palatnik. Aqui do Carlos Fajardo, um retângulo preto com um retângulo laranja dentro e pequenos retângulos nas laterais. Verde, azul e preto. É vermelho esse? É vermelho, né? Eu vi como laranja, mas é... Enfim. Vamos lá. Você dá o nome da cor. É só isso. A questão Aí eu volto àquela coisa do, eu também faria. Mas será? É preciso um estudo estético mínimo para você combinar a cor. Não estou duvidando, não. Vai ver, você já nasce, né, com essa estética já na sua cabeça.
Bom, a arte minimalista se desenvolveu com mais afinco na América do Norte, na Europa, e teve diversos artistas adeptos aos preceitos estilísticos propostos. Existem outros nomes para serem estudados, inclusive brasileiros. No Brasil, essa arte não se desenvolveu em grandes proporções. Teve a 8ª Bienal Internacional de São Paulo, que recebeu obras do Jonah Dude, do Frank Stella, do Carlos Fajardo, da Ana Maria Tavares, Fábio Miguel, Carlito Carvalhosa e Cássio Michalani, que são artistas brasileiros que se aproximaram da estética estrangeira, propondo outras adequações estéticas. A gente pode ver isso também aqui na obra do Rafael Barletta. Ele é o responsável por criar lindas ilustrações minimalistas de alguns dos artistas mais clássicos da música brasileira. Essa questão de trabalhar o figurativo no mínimo, o mínimo representativo. Tem uma figura bastante utilizada aí, por aí, que é assim, não sei se eu vou fazer direito. É um chapéuzinho, né? Não sei se vai ficar meio troncho. Aí tem um bigode. Esse chapéu tá meio nordestino, mas enfim. E um bigodinho que a gente já lembra do Charlie Chaplin. Mas aqui tem a Rita Lee, o Belchior, o Tim Maia, Elis Regina, o menino lá de Pernambuco. Tem o Luiz Gonzaga, o Raul Seixas e o Ney Matogrosso. Tá? Esse aqui é o Chico Science, lembrei dele. Com elementos mínimos, mínimos do seu aspecto visual, que já remete à nossa lembrança, certo? Aqui é uma arte com característica minimalística, certo? E o minimalismo ele atende a quais funções da indústria? A produção rápida, porque se você for fazer o retrato só com essas informações bem aí, é bem mais fácil, mais rápido de fazer, né, em termos de industriais, do que uma coisa mais trabalhada, certo? Bom, gente, Adriano, nordestino não, mas vamos lá. Tá, ficou meio cangaceiro, né, filho? Gente, obrigado. Essa foi a nossa aula sobre a arte minimalista. Um grande abraço a todos vocês e até próxima segunda-feira, né? Show, tchau!